Aqui com o programa. Vamos falar agora sobre pandemia Covid-19, né? O Brasil registrou até este domingo 390.925 mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia aqui no país. Foram 1.316 óbitos nas últimas 24 horas e, com isso, o país ultrapassou o número de mortes registrados durante todo o ano de 2020, em metade do tempo. E para falar sobre o avanço do coronavírus, nós conversamos agora com a médica sanitarista, a Karina Calife. Oi, Karina, tudo bem? Já está me ouvindo? Oi, Nama, estou te ouvindo sim. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Muito bom, Karina. Karina, então vamos começar aqui a nossa conversa repercutindo esses números, né? De janeiro a abril deste ano, 195.949 vidas foram perdidas, né? Com um total de 194.975 em todo o ano passado. Esses números, eles são muito alarmantes, são muito graves e sem uma coordenação nacional para conter o ritmo do contágio da Covid-19, a situação sanitária que já é grave pode piorar ainda mais, Karina? Qual que é a sua avaliação? Pode sim, Nama. Eu acho que, inclusive, a gente está numa situação assim, a gente tem dito que é uma crise sanitária sem precedentes e a gente pode falar que é mais que uma crise sanitária, é uma crise humanitária, né? O que está acontecendo no Brasil. Nunca se pensou antes esse número, né? Eu lembro quando a gente olhava para a Itália e dizia assim, 1.000 mortes, 900 mortes por dia, aquilo impressionava as pessoas quando estavam muito longe. Então, é uma certa naturalização de uma coisa que não se naturaliza, porque essa média móvel que a gente tem de mais quase 1.000 mortes por dia, mesmo quando diminui um pouco, as pessoas têm que entender que essa diminuição ela acontece porque você tem medidas que fecham um pouco mais. Essa medida fecha, baixa um pouquinho. Baixou um pouquinho, abriu, flexibilizou, vai aumentar de novo. Então, assim, eu não tenho uma expectativa muito boa para os próximos tempos, se a gente realmente não tiver uma ação, Nama, um pouco mais adequada, como você disse, coordenada nacionalmente, articulada, né, e com responsabilização. Não dá para ficar nesse tipo de coisa que tem sem ninguém se responsabilizar. Aliás, minto, né? Eu acho que tem estudos que têm demonstrado que, na verdade, há quem seja responsável, que é exatamente a estrutura que foi pensado pelo governo federal. A gente diz que o governo federal tem tido um enfrentamento pífio da pandemia, mas eu digo assim, é mais que pífio, ele é, na verdade, intencionalmente negligente, sabe, Nayara? É intencionalmente negligente, isso tem sido demonstrado em algumas pesquisas, já falei aqui da pesquisa da Deise Ventura, tem uma pesquisa que saiu agora na Universidade de Michigan também, que vai comparando as políticas públicas feitas pelos vários países do mundo. O que se vê é que os lugares que deram certo, ou seja, os lugares que conseguiram controlar de alguma forma isso, são lugares que tiveram isolamento social, política de proteção social, recurso para as pessoas poderem ficar em casa, enfim, todo esse enfrentamento adequado, desde o começo que a gente não fez, que era testar, rastrear, que agora já é um outro momento, mas assim, vacinar adequadamente e ter as medidas de coordenação nacional, como você coloca, né? É uma tristeza o que está acontecendo no nosso país. Lamentável. E, Karina, o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, ele disse nessa segunda-feira que existe uma preocupação sobre a falta da segunda dose da vacina Coronavac. Numa audiência pública no Senado, agora de manhã, ele citou atrasos nas entregas de novos lotes, né, dos imunizantes envasados pelo Instituto Butantan. Sem entrar em detalhes, ele não deu detalhe nenhum, ele só disse que vai divulgar uma nota técnica sobre a aplicação da vacina nesse cenário. E sobre isso, Karina, quais os riscos que a gente corre com essa lentidão, né, nesse processo de imunização? Agora a falta de vacina sendo admitida pelo governo, segunda dose da vacina, né? Tem brasileiros então que tomaram a primeira dose e agora correm o risco aí de ficar sem a segunda dose do imunizante. Como é que você vê isso, Karina? Olha, Nama, são várias as questões que eu já vou falar para vocês tecnicamente, mas antes eu queria falar dessa condução completamente inadequada e da falta de planejamento. As pessoas acham que basta ser um bom médico, um bom profissional de saúde ou um bom general, sei lá, né, que a pessoa vai conseguir lidar com isso. Não é, você precisa entender de política pública, de serviço, de entender o que está acontecendo. Eles não sabem o que é isso. Então, uma hora guarda a segunda dose, a outra hora não podem fazer tudo que a gente garante a segunda dose. Você vê que é uma certa desorganização num projeto que é um negacionismo, e é não só isso, mas é genocida mesmo, né? Você trabalhar com essa intencionalidade de que as pessoas se contaminem, quando você não garante que não vão para a rua, né? Então, assim, você vai diminuindo essa coisa ambivalente das informações da comunicação.
Do ponto de vista técnico, não, o que é que acontece? Todos os estudos que foram feitos, eles foram feitos numa determinada população, um número de população. E aquela eficácia, quando a gente diz assim, olha, a Coronavac tem 50,4%, ou a Shadox, a AstraZeneca tem 70%, isso foi feito com aquele número de pessoas tomando a dose naquele intervalo colocado. Então, se você faz em outro intervalo, você sai da lógica do estudo clínico e a gente não pode garantir essa eficácia. Então, aqui tem duas coisas. O governo tem que garantir que isso aconteça da melhor forma possível. E aí usar a diplomacia, porque isso está assim, não é por conta do Butantan. Isso é porque não vai chegar no tempo certo o IFA vindo da Índia. Então, tem a ver com essas relações diplomáticas também do governo, né, para que isso possa ser feito. E a outra coisa que eu quero dizer é que as pessoas que possam ir, que já tomaram a primeira dose, que estão no seu tempo, vão tomar a segunda dose. Existem alguns estados em que isso já é um problema, Alagoas, Rio Grande do Norte, São Paulo em alguns lugares, Paraíba, mas a maioria dos lugares ainda tem. Então, não passem do tempo que foi orientado a vocês tomar a segunda dose, quem tiver na sua vez. Agora, Karina, até porque é bom a gente esclarecer, quem tomou a primeira dose não está corretamente, devidamente imunizado sem a segunda dose, né? Então é importante mesmo que essas pessoas que já estão no seu tempo de tomar a segunda dose realmente vão até os de saúde e se vacinem, é isso? É isso mesmo, Naama, isso é fundamental, porque a eficácia, que já não é 100%, mas ela só acontece daquele jeito das pesquisas, que vai ser bom para a gente com as duas doses. Uma dose só não garante imunidade, nem aquela que foi colocada na pesquisa. Então, é fundamental, tem que tomar a segunda dose, senão você perde até a validade, não tem nada que garanta a tua proteção, se você não for. Além de gastar um insumo que outra pessoa poderia ter tomado, né? Porque a gente tem que garantir que as pessoas... eu costumo dizer, Nama, que a vacina ela é transindividual. Eu não tomo para me proteger sozinha ou você sozinha. Quando eu tomo, eu me protejo a minha família e protejo você também. E assim é. Então, não adianta 10 pessoas, você tomou vacina e o resto da população não tomou, daqui a pouco vão ter muitas variantes, essa coisa que os ricos ficam querendo passar na frente. Não adianta só uma parte da população tomar vacina. Tem que 70%, 80% da população se vacinar e com as duas doses. Tá certo. Agora, Karina, o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou com bastante atraso o orçamento de 2021 e vetou mais de 2 bilhões de reais à saúde, mesmo aí em meio ao agravamento da pandemia do coronavírus. Os cortes das despesas, eles foram repartidos em diversos programas, que inclui aí as ações de pesquisa e desenvolvimento, a manutenção de serviços laboratoriais, assistência farmacêutica, entre outros. E nesse pacote foi vetado também 200 milhões de reais para a vacina da Covid-19 100% brasileira. Como é que você vê essa decisão do governo federal, Karina? Olha, Nama, isso é inaceitável, é um absurdo o que já vem acontecendo. O nosso SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, é um patrimônio nosso, é um patrimônio do povo brasileiro. A gente está vendo que, independente de classe social, é o nosso Sistema Único de Saúde que vai nos garantir esse cuidado, essa saúde como um direito, né? Um direito humano até. Então, é um absurdo isso não vem acontecendo só desde agora. A gente tem uma diminuição de recursos para o SUS desde a PEC da morte de 2015, onde você congela quase 20% dos recursos da saúde pelos próximos 20 anos. Isso é impossível, a cada ano a gente vai gastando mais, porque a nossa população envelhece, porque a gente tem novos insumos, isso sem considerar a pandemia. Quando chega na pandemia, isso fica ainda mais grave, né, Nama? Muito grave. E ainda considerando que o ano passado o governo federal não utilizou todo o recurso que foi destinado, teve um recurso emergencial destinado para a pandemia, onde só 30% dele foi utilizado. Então, a gente poderia ter, sim, comprado mais vacinas, poderia ter feito várias outras coisas importantíssimas, e sem dinheiro a gente não consegue comprar vacina, a gente não consegue estruturar várias coisas. E essa questão que você traz, que é porque isso são 2,2 bilhões a menos de um orçamento que já era insuficiente. Veja bem, não é um orçamento que era bacana e tirou 2,2 bilhões, era um orçamento insuficiente que tira 2,2 bilhões e em meio a notórios com a queda no número de pessoas internadas nos leitos de hospitais. E passado isso, a gente viu rapidamente os estados brasileiros aí flexibilizando de novo, né, as medidas de distanciamento social, e o que a gente viu nesse final de semana, infelizmente, foram praias, bares, restaurantes lotados, cheios, e é muito difícil toda essa situação, porque a gente sabe
as autoridades elas vêm dizendo, reafirmando a necessidade da gente se manter distante nesse momento. A pandemia ainda é grave, é muito grave aqui no Brasil. Como é que você vê o comportamento da população brasileira também, nesse momento em que as mortes continuam, o número de mortes ainda continua muito elevado no Brasil, Karina? É muito grave e é como se as pessoas se desresponsabilizassem, né? Assim, ó, não é comigo. Eu acho também, Nama, que isso tem uma questão que, assim, eu não tenho como eu não falar isso. Não é só individual. A gente tinha que ter uma orientação e uma comunicação nacional dizendo não pode. Não pode porque é assim que as pessoas se contaminam. Não pode porque esse vírus é um vírus do encontro. Não pode porque não existe economia sem a saúde da população. Enfim, então eu acho que tem uma coisa que é um compromisso que não é só individual, é um compromisso político que deveria ser feito e assumido pelas autoridades de governo. E aqui eu falo governo federal e governos estaduais e governos municipais. A gente vê que quando isso é feito, a diminuição. Se você olha, por exemplo, para Araraquara, no interior de São Paulo, com o tempo de lockdown feito, a orientação em relação às vacinas, os grupos adequados, a gente tem uma diminuição de 74% das mortes. Isso é uma coisa que está mostrada também não só aqui no Brasil, para as pessoas não acharem, é porque está falando desse lugar. Não, no mundo inteiro foi assim. Então, não tem segredo. Agora, a população também tem que compartilhar e estar junto nisso, né, Nama? Porque parece que só sente quando é alguém querido, quando é alguém que está junto de você. E, infelizmente, isso vai acontecer de uma forma ou de outra com a maioria das pessoas, num país onde a gente tem 3.000 mortes por dia. Porque, para algumas pessoas, essa doença será algo simples, passará rapidamente. Mas, para as pessoas em que for grave, ela é grave e leva a possibilidade de morte, de óbito, leva a possibilidade de sequelas gravíssimas na alma, de continuar por muito tempo. A gente tem chamado isso de Covid prolongada, pessoas que mesmo depois da cura, vamos dizer assim, do que é mais grave, elas continuam adoecidas, elas precisam de reabilitação física, tem questões neurológicas, questões pulmonares. Então, assim, isso é tão grave para o nosso sistema de saúde, isso é tão grave para as pessoas terem consciência de que quando a gente faz uma coisa dessa, que é sair, aglomerar, a gente não está se pondo só em risco, mas a gente está pondo em risco as pessoas que a gente ama e a maior parte da população que tiver mais dificuldade de reagir melhor a essa doença. Então, por favor, se puderem, quando puderem, fiquem em casa, usem máscara, limpem as mãos, não aglomerem, esperem sua vez na vacina e tomem vacina, as 2 doses, né, Nama? Quando forem chamados e quando chegar a vez de vocês. Karina, eu quero falar sobre a Índia, mas antes vou trazer uma questão aqui, até um pouco pessoal, sobre a volta às aulas, né? A gente teve também com essa flexibilização, o retorno das atividades escolares, né, presencial. Tá, essa discussão é seguro, não é seguro, é o ambiente é o momento de mandar as crianças para as escolas. Como é que você vê essa questão? Qual a orientação que você pode dar para nós, mães, que estão assistindo nesse momento o programa Bom para Todos? Veja, Nama, claro que essa é uma questão complexa e eu entendo, principalmente por ser uma mulher feminista, uma médica, que sabe o quanto que é importante você ter o espaço para que seus filhos possam ir estudar, para que você possa trabalhar. Acho que as mulheres foram as pessoas que mais sofreram com a perda de empregos, com a diminuição da entrada no mercado de trabalho. Nos últimos 30 anos não ficou tão ruim para as mulheres, a gente sabe disso. Porém, com esse momento que a gente está agora, e falo isso como mãe de uma criança que também vai, criança não, adolescente, que também vai para a escola, não é o momento, eu não vou mandar minha filha nesse momento, porque a gente está com 3.000 mortes por dia, então o vírus está circulando muito, e a gente tem uma cepa, uma variante, na verdade, né, que ela é mais infectante, então a possibilidade disso se transmitir rapidamente no ambiente, como um ambiente escolar é muito grande. Nem todos os professores foram vacinados ainda, nem todos os funcionários. As crianças são vetores de contaminação. Então, eu acho que a gente tem uma coisa... Eu não estou dizendo que é para sempre isso. Eu entendo a saúde mental das crianças, eu entendo a necessidade das mães. Mas se a gente tivesse um governo sério, a gente teria 20, 30 dias, sei lá, entre 20 e 30 dias de lockdown, tentar acelerar a vacinação, ver se houve diminuição, e aí, em vez de abrir shopping, esses lugares, a gente abrir só escola, primeiro educação infantil, que transmite menos, depois ensino fundamental. Então, tem todo um cuidado a ser feito. Mas, nesse momento, eu sinceramente acho que não dá, não faz sentido um lugar que tem 3.000 mortes por dia abrir escola. Tá aí o recado.
Agora, Karina, a Índia já é considerado o novo epicentro da Covid-19 no mundo, com mais aí de 300 mil casos diários de novas infecções. É um pouco contraditório, a gente observa isso, porque a Índia é um país que exporta a vacina e está agora sendo devastado, sofrendo muito com a doença. Como é que você explica, como é que você analisa essa situação na Índia? Tem também a Uhum. preocupação de variantes da Índia chegarem também aqui no nosso país, no Brasil. Como é que você traz essa análise do que vem acontecendo lá nesse momento, Karina? Veja, na Índia eu acho que tem uma junção de duas questões importantíssimas, Nama. Primeiro, que tem uma variante nova que parece ser tão infectante quanto a nossa P1 aqui no Brasil. A B100, eu não vou lembrar agora o restante, mas é uma variante nova que também, como a P1 nossa, é muito infectante. Mas eu acho que o mais importante que isso, Nama, foi quando eles começaram a flexibilizar. Acharam que a coisa estava organizada, que a coisa estava dominada e voltaram a ter uma flexibilização grande, a população a circular bastante, quando ainda não tinha toda a parte da população. É um país que também é um país que tem muitas regiões pobres, que tem muita dificuldade em relação a várias questões, mas mesmo assim, com tudo horrível que está acontecendo na Índia, você veja que nesse momento eles vão fazer um enfrentamento, a Europa se juntou junto com os Estados Unidos, estão indo fazer uma coisa de defesa, e eu estava escutando aqui um pouquinho antes o Leandro Fortes, ele falou isso, e isso é fundamental. A Índia é muito maior que a gente, muito maior. Nós temos mais ou menos um terço da população da Índia e a gente tem quase 400 mil mortes, mais de 390 mil ainda está com 192. Só que o problema dessa pandemia, desse vírus da AMES, quando ele começa a circular rapidamente novamente, são muitas pessoas adoecendo ao mesmo tempo. Então, mesmo que você tenha mais ou menos o mesmo percentual de agravamento, você tem um percentual grande. Uma coisa é você ter 15% de agravamento de 100 mil, outra coisa é de 5 milhões de casos, entendeu? Claro que eu estou aqui fazendo uma coisa caricatural, mas estou te dizendo que quanto mais casos circulam, duas coisas acontecem. Novas variantes, elas aparecem assim, e a segunda coisa é essa, que é muita gente adoecida gravemente ao mesmo tempo, e aí o sistema de saúde ele começa a colapsar, falta oxigênio, falta insumo, falta medicação para intubação, os profissionais de saúde não conseguem dar conta, porque os profissionais de saúde são os mesmos, você forma um médico em 6 anos, a gente está com 1 ano e meio de pandemia, os mesmos que começaram são os que estão aqui, eventualmente um ou outro que tenha se formado antes, então é tudo muito grave. Agora, acho que se a gente se espanta assim com a Índia, tem essa preocupação, eu acho que não tem contradição. Acho que é muito claro que a questão é, flexibilizou antes de controlar, vai voltar. Não tem acordo com isso, né? Isso está claro. Agora, Karina, tem uma preocupação do Brasil? O Brasil corre risco de ficar sem a vacina por conta dos insumos que vêm da Índia? Olha, num momento como esse, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Quando a gente não tem total autonomia, vamos dizer assim, soberania em relação a uma determinada coisa, por isso que seria tão importante a gente estar investindo em vacinas 100% nacionais, né, Nama? Claro que sim, imagina, seu país está lá com um problema grande, a questão do encaminhamento do IFA, tem uma dificuldade, é claro que isso pode acontecer. Então, a gente tem dependência, isso também tem a ver com a diminuição de recursos que os governos federais, e agora eu vou falar até né, anteriormente, uma diminuição de investimentos, especialmente desse governo Bolsonaro, que não acredita na ciência, que diminuiu agora nesses 2,2 bilhões, tem retirada de recursos para a Fiocruz, retirada de novas sedes, de espaços que pudessem talvez fazer esse trabalho de um jeito mais potente. Eu acho que existe esse risco, infelizmente, e a gente fica muito preocupado. Por isso que a maioria dos países não ficou só com um tipo de vacina, entendeu? Não, mas foram comprando várias. Então, você pega o Canadá, eles compraram uma média de 9 vacinas por habitante, das doses necessárias, né? Então, claro, não é que vão fazer 9 vacinas em alguém, mas para ver o que é que chegaria primeiro, sabendo que isso pode falhar de alguma forma. Então, o Brasil tinha que ter se planejado de outra forma. A gente está dependendo de 2 tipos de vacina e, infelizmente, apesar de eu dizer assim, são 2 lugares incríveis, tanto o Biomanguinhos quanto o Butantan. O Butantan tem conseguido segurar a vacinação desse país. Eu tenho aqui que dizer assim, olha, ainda bem que a gente tem o Butantan, ainda bem que a gente tem esses cientistas, esses servidores públicos que estão aí produzindo essa vacina. Porque se não fosse isso, em torno de 90% da vacina tomada no Brasil hoje é a Coronavac, né, da Sinovac, do Instituto Butantan, e 10%
da Shadox, da AstraZeneca. Agora, Karina, ainda que a passos lentos, brasileiros que pertencem aos grupos aí prioritários estão sendo vacinados, precisam também colaborar e entender que a pandemia não acabou para eles, né? A pandemia não acabou, é preciso continuar com os cuidados com higiene pessoal, como lavar as mãos, passar álcool em gel sempre, fazer o uso das máscaras quando precisar sair de casa, né? Mas evitar sair de casa, só sair realmente quando for necessário. Eu queria que você falasse sobre isso. A pandemia, ela não acabou, ela continua grave, a gente precisa ter os cuidados com o distanciamento social também. Fica à vontade, Karina. Claro, a pandemia realmente não acabou. As vacinas, nenhuma vacina tem 100% de eficácia, ou seja, mesmo vacinado com 2 doses, você pode se contaminar. O que a gente tem é uma diminuição da possibilidade de contaminação e também uma diminuição de casos graves, mas a possibilidade de contaminar ela ainda existe e mesmo e sendo assim, você pode se contaminar e não ficar grave, mas você pode transmitir para alguém que ficará. Então, é muito importante que a gente continue médica. Eu tomei as minhas 2 doses, eu não saio de casa sem minha máscara PFF2 ou N95, sem lavar as mãos o tempo inteiro, sem levar um álcool gel comigo, e eu só saio para trabalhar e volto, não. Então é muito importante que a população entenda que a gente tem que sair para o que é estritamente necessário e para aquilo que não temos condição de não fazer, mas precisamos continuar com todos os cuidados. A gente tem visto famílias, às vezes, agora vai ter o Dia das Mães, eu queria aproveitar para falar isso, achando assim, a maioria dos filhos já tomou vacina, a mãe já tomou vacina, então vamos fazer um Dia das Mães. Gente, não é hora de juntar pessoas, não é hora de circular, a gente ainda tem uma pandemia sem controle, não temos controle disso, e esse vírus, eu repito, é um vírus que ele gosta de se encontrar. Então, ao circular, cada vez que ele circula, ele vai mudando na hora que ele vai multiplicar aquela célula com o RNA do vírus dentro. Então, essa multiplicação pode produzir, inclusive, novas cepas, algumas que não vão ter importância, mas outras podem ser ainda mais graves do que a gente está vendo e que possam fazer com que as pessoas se reinfectem, que possa fazer que um anticorpo neutralizante de uma vacina não responda. Então, por favor, continuem isolados, continuem fazendo distanciamento social, usem máscara, higiene das mãos, enfim, isso é fundamental. Ótimo, Karina, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Bom para Todos, tá bom? Sempre um prazer ouvi-la. Eu agradeço, muito bom estar com vocês. Parabéns pelo trabalho, Naama. Boa sorte aí nessa estrada. Obrigada. Obrigada, Karina. Nós conversamos aqui com a médica sanitarista Karina Calife e a gente segue aqui com o programa Então Bom para Todos. Pessoal,